Fala galera, esse daqui é o canal Correio do Sul Global, é o nosso novo canal para tratar de geopolítica internacional, segundo a visão dos países em desenvolvimento, tá certo? Eu sou Vinícius Albuquerque, você pode me chamar de Vini Albuquerque. Esse é um novo empreendimento nosso aí que a gente está tentando levar à frente, né? Inclusive, eu já digo para vocês que esse QR Code que está aí do lado da nossa tela é uma forma de nos ajudar financeiramente, né? Eu gostaria de mostrar para vocês que existe uma possibilidade de nós fazermos um jornalismo e darmos informações para vocês de uma maneira alternativa a tudo que vocês vêm vendo por aí, né? Em diversos meios de comunicação e também tentar fazer um conteúdo um pouco mais diferente, mesmo daquilo que a gente está acostumado a ver no YouTube. No tema desse primeiro vídeo, nós temos como grande destaque, né, a vida de Harold Malmgren, que foi um importante agente da inteligência americana no século XX, né? Ele esteve à frente de grandes eventos que aconteceram ao longo dos anos 50 e 60, né? E ele é uma figura que merece todas as atenções. Ele morreu em fevereiro desse ano e ele acabou sendo entrevistado por um canal de ufologia. Não me julguem, é um canal de ufologia que ele foi entrevistado em fevereiro desse ano, um pouco antes da morte dele, né? Por um youtuber americano chamado Jesse Mitchells, e ele acabou revelando algumas das suas principais experiências que ele teve à frente dos governos dos Estados Unidos, principalmente na crise dos mísseis, sua relação com a União Soviética e também com relação àquilo que é o tema de interesse do canal do Jesse Mitchells, né, que são os OVNIs. Na verdade, isso começa até mesmo com a ajuda da sua filha, né, é um relato maravilhoso, em que ele vai mostrando algumas passagens da vida dele. Ele começa na infância. A história como um todo, a história de vida do Harold Malmgren é uma história muito interessante. Então, eu até vou mostrar aqui algumas imagens dele, algumas imagens de arquivo que estão justamente no vídeo do Harold, desculpa, no vídeo do Jesse. Vou até mostrar algumas imagens de arquivo que são oriundos do documentário do Jesse, né? O documentário aí, um episódio que ele colocou no YouTube que tem mais de 3 horas, né? E é algo assim espetacular a forma como ele fala sobre a vida dele e a relação que ele teve com o governo dos Estados Unidos da América. O Harold Malmgren, ele começa falando da infância difícil que ele teve em Massachusetts, né? Porque ele nasceu no período da Grande Depressão Americana, dos anos 30, né? E o que acabou acontecendo, e na verdade ele acabou até se enrolando para falar um pouco sobre isso, mas a filha dele acabou sendo mais incisiva na questão de como ele acabou se conhecendo uma pessoa que era muito importante na época, né, que era o Carl Compton, que era o presidente do MIT na época e um grande colaborador do governo dos Estados Unidos à época da Segunda Guerra Mundial, uma vez que nessa época o Malmgren estava passando pela adolescência dele, né? Ele tinha uma adolescência muito difícil, ele nasceu numa família pobre, com poucas condições financeiras, e na biblioteca pública da cidade ele procurou por um livro que explicasse, isso era 1946, ele explicava por um livro que pudesse onde ele pudesse ver o mecanismo de construção de uma bomba atômica, né? E isso estava exposto em é até interessante, né? Estava exposto numa biblioteca pública em Massachusetts, né? Carl Compton morava nessa cidade e foi procurar saber quem era o menino que tinha procurado aquilo. Então ele contrata o pai do Harold Malmgren, que era pintor e restaurador, e leva o Harold Malmgren até a casa dele, né? E aí ele vai mostrando quais são as habilidades dele e a capacidade que ele tinha de explicar o mecanismo de uma bomba nuclear. Tem as imagens aí, você vai poder perceber, né? Mas é um relato impressionante, né? Foi aí que o Compton percebeu que aquele garoto era diferente e ofereceu para ele uma graduação em college, né? Que é uma das etapas do sistema educacional americano, ofereceu uma graduação para ele no college do MIT, e foi assim que ele começou a entrar no radar das principais mentes americanas e dos principais burocratas. O Harold Malmgren era convocado também, além de ter uma grande
preeminência nas questões relacionadas à União Soviética, ele também era convocado para arrefecer os ânimos dos próprios generais americanos, uma vez que eles, em algum momento, também aventaram a possibilidade de atacar nuclearmente a União Soviética, ainda que não fosse numa área tão populada, uma área tão habitada, né, do território soviético. A partir daí, o Malmgren passa a ser muito requisitado pelo Jesse Mitchell, que está entrevistando ele, a falar o que ele sabe sobre os documentos de objetos voadores não identificados. Né? No creo en las brujas, pero que existen, existen. E aí ele começa a falar sobre os testes de Bluegill, né, que são os testes que foram feitos nas Ilhas Marshall, né, onde supostamente objetos voadores não identificados interferiram no andamento do processo em relação aos testes feitos pelos militares americanos, mas também nos testes nucleares e de mísseis feitos no Cabo Canaveral ali pelo ano de 1956, 1957. Onde existem até imagens que mostram o teste do dispositivo nuclear juntamente com um ponto que está perto daquele objeto, daquele artefato bélico, né, que o próprio Malmgren diz que foi um momento em que os Estados Unidos passaram a prestar mais atenção na questão nuclear e a forma como esses objetos voadores não identificados estavam próximos do poder americano, né, do poder militar americano, toda vez que eles tentavam desenvolver suas armas nucleares. Né? Então, no Cabo Canaveral e também lá nas Ilhas Marshall, ele acabou relatando, né, alguma coisa que já era conhecida pelo exército americano, e você vê nessas imagens. Mas não para por aí, né? Malmgren acaba dizendo que ele acabou vendo e tocando em objetos voadores não identificados ou em fragmentos de objetos voadores não identificados no momento em que ele esteve na base secreta dos Estados Unidos em Los Alamos, no Novo México. Naquele local, ele acaba confirmando que existem fragmentos e restos de naves espaciais extraterrestres que estão sob poder do governo dos Estados Unidos da América. O próprio Malmgren tem um devaneio. Teria sido a Guerra Fria uma guerra por procuração entre entidades extraterrestres? A partir de um determinado momento na entrevista, ele fala sobre o Richard Bissell, que havia sido um diretor da CIA que acabou substituindo o Alan Dulles, né? Foi um importante diretor da CIA nos anos 50 e início dos anos 60, e o Richard Bissell também era um diretor da CIA que era muito preocupado com relação aos objetos voadores não identificados, né? E a partir daí, o Malmgren acaba citando que ele tinha uma especial preocupação ou um especial interesse sobre o caso Magenta, né? Que foi o caso da queda de um objeto voador não identificado na Itália, em 1933. Esse evento de Magenta acabou sendo de conhecimento do Mussolini e do Papa da época, que, se eu não me engano, era o Pio XII. E também, né, digamos assim, essas informações de Blow Mind não param por aí. Ele acaba falando sobre a existência de supostos 12 majestosos, ou 12 Majestics, né, que seriam aqueles agentes que não são eleitos por ninguém. Eles estão espalhados pelos serviços de inteligência do mundo, seriam conhecidos por absolutamente todas as pessoas que são importantes no mundo, e eles são escutados pelos governantes de cada época para poder dar o seu parecer e o seu conselho no momento de crise ou dificuldade política. Né? Malmgren também faz um breve relato sobre a Ordem dos Cavaleiros de Malta. A Ordem dos Cavaleiros de Malta é uma ordem de cavalaria, né, que é um sujeito de direito internacional público. A grosso modo, é como se eles tivessem status de Estado nacional e tem representação, inclusive, na ONU. Né?
Existem muitas teorias da conspiração que dizem que eles são diretamente relacionados à Ordem dos Cavaleiros Templários, mas o Malmgren crê que eles têm algum conhecimento adicional, principalmente relacionado a essa questão dos objetos voadores não identificados. Importante destacar, em Los Alamos, ele realmente tocou em fragmentos de objeto voador não identificado. Ele foi perguntado pelo entrevistador, o Jesse Mitchells, o que aquilo se parecia. E ele acabou dizendo coisas relacionadas a isso. Ele falou que era um material muito pesado e sem cor definida, né? Porque dependia basicamente da incidência de luz no ambiente. Posteriormente a isso, ele continuou falando sobre outros assuntos. Ele também falou sobre a relação que Thomas Townshend e Nikola Tesla tinham com o Programa de Desenvolvimento de Submarinos da Marinha Americana. E acabou falando no final também algo que é muito interessante. Se o Deep State existe e a relação que isso tem com Putin. Ele afirma peremptoriamente, né, que o Deep State existe, ou seja, que existem emissários do governo americano, comissários do governo americano que trabalham em Washington, eles não são diretamente eleitos, né? Eles têm um poder muito grande e acabam ficando nos cargos durante muito tempo, né? Mesmo não tendo relação direta com partidos políticos. E ele também falou um pouco sobre a relação que ele tem com o presidente Putin da Rússia, né? Ele afirma que se ele quisesse falar naquele momento ali com o presidente Putin, ele poderia ligar. Ele tem o que eles chamam de back channel, né? Que é quando as estruturas de inteligência dos países se utilizam de canais de comunicação que são secretos, e esses agentes e também os políticos podem se comunicar de maneira mais eficiente e sem conhecimento do grande público. Bom, e esse é o tema do primeiro vídeo do nosso canal. Vocês me desculpem um pouco, eu não estou com tanta prática assim, estou um pouco nervoso, né? Mas eu espero que nós consigamos fazer um bom trabalho a partir daqui. E se você acha que esse canal merece algum crédito para nós continuarmos o nosso trabalho e o nosso trabalho de investigação de novas pautas, por favor, use esse QR Code aqui e faça doações para o nosso esforço aí, para o nosso intento. Muito obrigado e até o próximo vídeo.